Olá, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Comunidade Conecta. Estamos aqui aguardando mais uns minutinhos para o pessoal entrar e já já a gente começamos, tudo bem? Olá, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Comunidade Conecta, junto com o time da Cisco, junto com o time da InovaHC. Eu vou me apresentar, eu sou a Ingrid, eu sou mulher preta, cis, hoje eu estou usando uma blusa preta e um fundo da Distrito. Bom, vou chamar aqui a Luciana. Lu, o palco é todo seu. Obrigada, Ingrid. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Luciana Matar, sou Head de Inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Falo aqui de São Paulo, capital, do nosso Núcleo de Inovação Tecnológica, o InovaHC. Estou aqui junto com o Jean, faz parte da nossa equipe, e agradeço a todas e todos que vieram interessados em nos ajudar a resolver um problema, um dos muitos problemas que temos aqui no nosso ambiente de hospital. Então, hoje a gente vai ter uma conversa muito tranquila, abordar um pouquinho mais detalhes do que é a nossa instituição, qual que é o desafio proposto, tentar tirar possíveis dúvidas. Queria agradecer muito a colaboração da Cisco, em nome do José, que está aqui conosco, que é nosso parceiro implementador desse desafio, dessa oportunidade, e a Distrito também. Então, nossas 3 instituições juntas estão promovendo e implantando esse desafio com vocês. Ingrid, eu posso começar já? A gente já pode começar ou a gente tem que esperar mais um pouquinho? Pode sim. Tá bem. Podemos Eu começar. vou projetar aqui e vocês me avisem se está tudo certo. Conseguem já visualizar? Sim, só estamos com a barrinha. Tá. Isso. A barrinha vai, a barrinha vem. Espera lá. Deixa eu colocar de novo. Tem hora que a barrinha vai, tem hora que a barrinha vem. Incrível. Desculpa, Ingrid, uma dúvida. Claro, Gilson. Depois vocês vão compartilhar essa reunião aqui que está sendo gravada? Sim, vamos compartilhar com vocês. Se vocês Tá, quiserem joia. dizer no nosso chat de onde que vocês são, o nome, fiquem à vontade, tá? Se apresentarem. Obrigado. Gilson e demais, né, participantes, bom dia. Eu sou o Jean, sou analista de inovação aqui do InovaHC, estou junto com a Lu. A gente vai publicar essa apresentação aqui que está sendo gravada no nosso YouTube lá do InovaHC, tá bom? É só acompanhar por lá depois que vai estar tudo gravadinho lá. Gia, você quer tentar fazer o sharing? Eu tentei minimizar a barra, mas ele não quer fazer dessa vez. Vou tentar mais uma vez. Vamos ver se dessa vez ele me obedece. Ele não quer tirar a barra do Zoom. Você quer tentar, Gia? Eu posso tentar, deixa eu dar uma olhada aqui. Outra vez a barra tinha minimizado, mas agora ela não quer minimizar. Vamos tentar de novo. Veja aí se você consegue. Ele continua com a barra do Zoom em cima, né? Você consegue minimizar a barra ou fechar essa barra? Não. Vamos lá.
ou talvez arrastar ela para fora da tela. Ele continua aparecendo ao mesmo tempo. Pronto. Pode falar. Não, pode continuar. Eu pensei que tinha sumido. Vou deixar ela aqui, se ela atrapalhar, a gente Não acha tem que não vai problema. atrapalhar. Vamos ver se Lu, vai. qualquer coisa eu posso compartilhar aqui, tá? Tá bem. Vamos ver. Bom, então, vamos começar? Se estiver atrapalhando, vocês me avisem. Está atrapalhando os dados, né? Se você conseguir arrastá-la um pouquinho mais para baixo e para a direita. Ó, agora saiu. Agora foi. Saiu? Olha só. Saiu. Aí, Então, vamos lá. Dar as boas-vindas. Então, a gente vai apresentar para vocês um pouquinho do que é a nossa instituição, chegar no desafio proposto, mostrar um pouco da visão do usuário, tentar fazer nessa 1 horinha que temos juntos, que todos aqui façam uma imersão dentro do problema. Aos que não estão em São Paulo, na capital, que não tiveram oportunidade de nos visitar, vou tentar transferir um pouco dessa dimensão. Então, estamos falando do maior hospital da América Latina, o maior complexo hospitalar. Ele é o maior em todas as dimensões. Dimensão de tamanho, são mais de 600 mil metros quadrados. Aqui na foto, a gente consegue ver essa presença dentro da cidade de São Paulo, bastante arborizado, então dá para ver bem a marca do quarteirão, onde fica o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dentro desse complexo de 600 mil metros quadrados, trabalham 22 mil pessoas, então é uma dimensão de município mesmo, e circulam por dia em torno de 20 mil pacientes. Então, se a gente for pensar num contingente de pessoas que estão nesse espaço, em torno de 40 mil pessoas dia, óbvio que isso flutua, mas é para ter uma dimensão de como é a grandeza do HC. Nesse espaço estão 9 institutos especialistas. O HC ele é formado por várias unidades, quase como se tivessem 9 hospitais dentro de um hospital. São institutos especialistas em cardiologia, ortopedia, psiquiatria, em várias áreas da saúde. E ali a gente consegue ver nessa imagem essa dimensão de cada um dos institutos. Então, por exemplo, aquele prédio mais alto à direita é um Instituto do Câncer, ele é um prédio extremamente vertical, e do outro lado, na outra ponta esquerda, a gente vê institutos de menor dimensão, como, por exemplo, o Instituto de Ortopedia. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Além dos 9 institutos especialistas, a gente tem um hospital auxiliar que fica fora dessa parte da cidade de São Paulo, fica nas imediações. São 66 laboratórios de investigação médica. É um hospital que tem 4 pilares de atuação, é um hospital, obviamente, que tem o seu pilar de atenção à saúde, mas também é um hospital-escola que recebe 2 mil residentes por ano da Faculdade de Medicina da USP e outros. Recebe também pesquisa, é um hospital muito conhecido por sua pesquisa, e inovação, o seu 4º pilar. Aqui a gente tem um pouco dessa dimensão de grandeza, são aproximadamente 1,5 milhão de consultas por ano, diversos serviços de saúde que vai de consultas, exames, cirurgias, pequenos procedimentos. Então, é um espaço que comporta muitos serviços num único local. Dentro da rede de saúde, ele é um hospital de nível terciário. O que isso significa? O SUS é organizado em 3 níveis de atenção básica, primária, secundária e terciária. O terciário é o último, que é o mais especialista possível. E o HC, alguns que também não sabem, atende também convênios e operadoras de saúde suplementar. Então, a gente tem em torno de uns 10% de seu atendimento, às vezes um pouco menos, de saúde suplementar, de operadoras de saúde e saúde privada. Por ser um hospital especialista, ele tem um perfil de paciente definido, são pacientes que têm condições críticas, estão normalmente com um nível mais sêniores, pacientes com deficiência, pacientes com alguma condição crítica, algum tratamento muito específico, não são aqueles característicos de atenção primária, nem de pronto atendimento.
O HC, quase que, em algumas das suas unidades, é portas fechadas. O que isso significa? Pacientes só vão com referenciamento de dentro do sistema. Há algumas unidades que são portas abertas, que você pode ir, marcar algum tipo de procedimento ou consulta, mas grande parte é referenciada pelo sistema de saúde. Então, ele tem um fluxo e um perfil de pacientes muito próprio, tá bem? É interessante a gente fazer essa analogia, Lu, com um hospital geral, por exemplo, né? Cada instituto, cada prédio aqui corresponderia a uma ala de um hospital, né? Então, a gente está falando que uma gama de institutos que traz uma complexidade muito grande justamente por atender muita gente, né? E muita gente passa por aqui. Então, por isso nós estamos aqui, né? Para discutir essa magnitude do todo, que cada linha ali dentro de um hospital, com 10 leitos, com 20 leitos, com 30 leitos, aqui a gente expande para 100, 200, 300, cada ala desse 1,5 hospital. milhão de consultas por ano, por exemplo. Isso a gente trouxe um dos números só para vocês terem dimensão do tamanho, e o Gia tem toda a razão. Como eu disse, são quase que 9 hospitais dentro de um hospital. Quando a gente fala o Hospital das Clínicas, é uma complexidade grande, porque são 9 instituições que até historicamente foram se formando e se unindo ao HC em tempos diferentes, com certa autonomia organizacional. Então, esses 9 institutos especialistas têm condições diferentes, autonomias, diretorias executivas próprias, ainda que tenha uma superintendência, um elo corporativo entre todos eles. Então, às vezes, alguns dos nossos usuários e pacientes conhecem o INCOR, o ICESP, e às vezes a gente conhece o HC. Eles fazem parte da mesma instituição, mas eles têm autonomia própria. Isso também vai ter a gente está deixando isso bem identificado, porque isso vai ter grande impacto no problema e no desafio que a gente colocou para vocês, de como ele tem essa diversidade institucional dentro da própria instituição. Então, organizacional, historicamente, esses institutos que foram se unindo dentro do HC têm algumas diferenças. E aí a gente passa para o problema. Então, a gente falou que é uma magnitude gigantesca, pessoas, usuários profissionais de saúde, usuários pacientes, que andam em torno de 40 mil pessoas naquele espaço territorial, que é um espaço territorial outdoor e indoor ao mesmo tempo. E se vocês não tiveram oportunidade de estar aqui, mas estivessem aqui nesse momento, numa esquina outdoor do HC, vocês veriam que mais ou menos a cada 10 minutos, 5 pessoas vão pedir informação de onde fica um determinado serviço, uma determinada unidade, aonde eu faço o exame X na portaria Y. Então, sempre é um espaço difícil de orientação, difícil de localização. E se a gente faz um paralelo com espaços complexos, por exemplo, como um aeroporto, usuários de aeroporto estão sempre com pressa, ansiosos para chegar em um destino certo, tem hora certa para estar lá, e se não chegam na hora certa, podem perder um voo, e isso pode causar muita frustração na sua experiência. Aqui a gente tem um paralelo parecido, porque é um espaço territorial complexo, com muitas interfaces, as pessoas chegam com pressa, com condições críticas de saúde, estão ansiosas, às vezes têm problemas de mobilidade, e precisam chegar em um determinado serviço num horário certo. Os deslocamentos aqui são grandes, como um aeroporto, só que a diferença dos aeroportos é que não tem aquelas esteirinhas que nos ajudam no espaço outdoor, principalmente. E o que acontece se a pessoa não encontra o local e tem, por exemplo, uma informação incorreta, algo do tipo? Vai se atrasar, possivelmente vai perder uma consulta, um procedimento, um exame, e aí a gente vai ter um impacto nos nossos absenteísmo, fila, atraso. Então, a gente está falando de um problema, a gente vai falar sobre esse statement de problema, que é um problema que não é de saúde, mas que tem impacto no sistema de saúde, e tem impacto, inclusive, financeiro, né, econômico. Aqui a gente traz um dado de uma porcentagem média que a gente tem de absenteísmo, então essa ausência em um serviço, que está em torno de 20%.
o problema que a gente trabalha tem impacto nesses 20%, ele não é o único causador, mas ele também tem interferência. Então, nosso objetivo em sanar um problema como esse é nessa cadeia de impactos e reduzindo todos os dados relacionados. Obviamente, a primeira coisa que a gente pensa é taxa de satisfação com a estrutura. Então, se eu me perco, se eu gasto mais tempo, ando mais tempo procurando o serviço que eu gostaria e não chego e perco minha consulta, enfim, perco um dia de trabalho, porque as pessoas que vêm do HC vêm de localidades distantes, muitas vezes, às vezes nem da cidade ou do estado de São Paulo. Então, eu posso perder um dia inteiro para não conseguir o serviço que eu preciso, minha satisfação, obviamente, vai cair, minha confiança na instituição vai cair. Então, o problema tem uma relação intrínseca com isso. E, como eu disse, é um impacto que pode ter não só na satisfação, mas também em perdas com essas consultas, exames que precisam ser remarcados, e etc. e tal. Então, a gente está falando de um problema que tem um impacto sistêmico na cadeia de saúde. E qual que é o problema? Falando problema, a gente está falando de como a gente consegue auxiliar pacientes, acompanhantes e também profissionais de saúde que estão por aqui na localização no complexo do HC. É um problema que ele tem vários problemas paralelos, então eu quero que vocês também tenham a cabeça mais aberta ao desafio que a gente está falando de localização, a gente está falando de orientação, a gente está falando também de mobilidade, a gente está falando de outdoor e indoor, é um problema que começa do momento que você sai de um eixo de transporte, se orienta nesse espaço urbano e entra para dentro de um edifício e procura o serviço que você veio até o HC. Então, ele é um problema maior do que esse verbo de localização, né? esse substantivo. Então, se a gente for olhar pensando em localização e tudo isso que a gente está falando, aqui a gente tem esse espaço territorial urbano grande, aqui estão situados os institutos que a gente falou especializados, então aqui dá para ver essa gama de edifícios, o espaçamento territorial nos 600 mil metros quadrados, então a gente tem ali numa ponta o Instituto do Câncer, o Instituto do Coração, o Instituto Central, que é um dos maiores, que recebe o maior número de pacientes, tem um prédio ambulatorial grande, que é esse prédio amarelinho aqui, tem acessos de transportes diferentes, desde transporte privado a transporte público, ao próprio helicóptero do Águia, da Polícia Militar. Aqui dá para ver bem a gente fala quadrilátero, mas é praticamente um triângulo aqui de todas as possibilidades e locais que os pacientes e usuários podem percorrer e se orientar. E eles também extrapolem também que estão à procura não somente de serviços de saúde, mas aqui dentro a gente também tem restaurantes e serviços de apoio para pessoas que estão aqui, às vezes, numa permanência mais longa e também precisam encontrá-los durante a visita. E, como eu disse para vocês, o HC é formado por alguns institutos, quase hospitais, dentro de hospitais, que tem uma diversidade arquitetônica. Aqui na vista aérea a gente consegue ver, mas aqui numa vista mais de fachada, como eles historicamente foram sendo constituídos em tempos diferentes dentro da instituição, eles têm características arquitetônicas diferentes também. Por exemplo, o Instituto do Câncer é um prédio muito verticalizado, outros institutos já são prédios mais horizontalizados, com fachadas diferentes e identidades visuais também diferentes. Isso torna difícil para pacientes e usuários reconhecerem que todos fazem parte do mesmo complexo e diferenciá-los, né? Então, a gente tem que entender que o problema ele tem várias origens, não só o espaço territorial, não só as distâncias, mas também essa diversidade visual e arquitetônica para o reconhecimento das instituições. E o problema vai ter impactos diferentes outdoor e indoor. Se a gente for falar de indoor, por exemplo, no Instituto do Câncer, a gente fala de um espaço de deslocamento extremamente vertical. Aqui, para quem não esteve dentro desse edifício, tem muitos elevadores que acessam mais de 20 pavimentos, então as pessoas se perdem, inclusive, dentro dos elevadores. Não sabem exatamente que andar descer e ficam se deslocando. Quando a gente fala de outros institutos, como o Instituto Central, que é mais
horizontalizado, a gente está falando de outros problemas de orientação e deslocamento. Então, cada instituto tem um universo específico e o problema se desdobra de outra forma. Por isso que a gente jogou essa questão para o ecossistema de inovação de startups de empresa, porque não é só um problema de sinalização ou de uma plaquinha que vai resolver de uma forma simples, mas é algo que tem uma complexidade maior quando a gente olha para esse espaço como um todo e para as possibilidades para esse usuário, tá bem? Como eu disse, é um problema de escala outdoor e indoor. Aqui, se a gente olhar a parte urbana do Hospital das Clínicas, vocês vão ver que nada se diferencia de uma vista de uma cidade. Tem um espaço para carros, espaço urbano, tem calçada, tem fio, tem fachada, tem acesso de transporte privado, tem um estacionamento grande que é gerenciado por uma empresa privada, tem ambulância, tem todas as interferências de um espaço de uma cidade, e também tem problemas parecidos de mobilidade, de calçadas, dessa diversidade de usuários que frequentam. Ele não é um espaço totalmente plano, ele tem subidas que são ruins para cadeirantes, então normalmente precisam de apoio de acompanhantes, precisam de apoio, então qualquer tipo de deslocamento ineficiente é ruim para esse usuário, e como eu disse, tem uma diversidade de identidade visual entre cada instituto. Então aqui mesmo a gente consegue reparar que são 2 institutos diferentes que têm totens com informações diferentes, tipologias, cores diferentes, então até prejudica um pouco esse reconhecimento dos usuários de ser a mesma instituição. Um espaço urbano que tem presença de estacionamento e deslocamento de pedestres no mesmo espaço. Aqui dá para ver um pouco dessa tentativa de demarcação desse fluxo de pedestres em meio a uma rua interna do HC. Cabe destacar também que aqui nesse mapa fica um pouquinho mais claro que é um espaço que tem ruas internas, e essas ruas internas não têm nomes, como uma cidade, que ajudaria nessa identificação. Às vezes tem um número, mas também não é muito usual, não é de conhecimento público, então esse reconhecimento dessas ruas internas também é dificultoso. Os prédios também não têm, tem numerações de portaria, que aqui dá para ver, mas isso também não é muito claro de como essas portarias estão distribuídas nesse espaço territorial. Então, tudo isso prejudica. O paciente pode chegar, o paciente, o profissional de saúde, seu acompanhante, no HC por transporte público ou privado. Há alguns eixos de transporte próximos, para quem não conhece, aqui na cidade de São Paulo. O hospital está na Zona Oeste, muito próximo ao centro de São Paulo, há um eixo importante, urbano, são 2 linhas de metrô, a linha verde pela Estação das Clínicas e a linha amarela pela Estação Oscar Freire, que dão acessos a portarias diferentes. Então, tem principais, eu diria, 3 portarias de acesso de carros e pessoas. A gente tem aqui esse acesso dos metrôs, a gente vai falar um pouquinho sobre esse especificamente, que é um dos principais, que é o metrô Clínicas, que tem essa rua que margeia os institutos e a entrada ao complexo, e também a gente tem alguns acessos de transporte público de ônibus que os pacientes chegam, aqui estão identificados no mapa, então dá para ver que são deslocamentos em pontos diferentes do complexo, então a gente tem várias possibilidades, e a gente também não pode esquecer que há um deslocamento de ambulâncias, carros privados que podem parar dentro do estacionamento, e também deslocamentos dos helicópteros que podem, do referenciamento. Então, tem alguns tipos de transporte de chegadas pelo HC. E esse... Pode falar. Oi, perdão, Lu. Quando a gente fala do transporte público, né, a gente vê que tem vários pontos, e se o paciente erra um ponto, pode ser muito mais complicado para ele chegar na localização final, né, seja para um procedimento, uma consulta, um exame. Então, por exemplo, se o paciente troca a estação
né? Se ele vê lá no Google que a estação é a linha amarela, que ele vai chegar no HC, só que o instituto que ele tem está lá pertinho da estação verde, do Clínicas, ele vai andar cerca de 20 a 30 minutos, a depender do tipo de mobilidade que essa pessoa tem. Então, se for um idoso, se for alguém com mobilidade reduzida, se for alguém com alguma percepção sensorial diminuída, essa pessoa pode ter muito problema e ela pode perder a consulta, ela pode perder todos esses agendamentos, né, esses compromissos que fez com o hospital, e isso acaba atrasando a jornada do paciente e acaba trazendo custo para a instituição. Então, eu acho que esses pontos, eles são estratégicos, mas ao mesmo tempo eles são muitos, né? A Exato. gente vê ali que tem muitos pontos de ônibus, a gente vê que tem 2 estações, então tudo isso acaba dificultando ainda mais a decisão do usuário em qual entrada ele vai fazer, e aí de carro também, porque tem mais de 4 entradas aqui, e algumas delas são só para funcionários, por exemplo. Quando a gente pega, né, quando vocês tiverem a oportunidade de visitar aqui, se você pegar um Uber aqui para dentro, o Uber pode se perder e pode não conseguir sair, a depender da Exato. rua que ele pega. E aí vai ter um monte de gente buzinando atrás dele porque ele está na saída errada, né, na saída de Exato. funcionário. Então a gente tem que entender toda essa complexidade aqui dentro também nesse sentido. Isso. Então, o Jean tocou num ponto crucial que, desde o momento que a pessoa vai sair de casa, ela já tem que tomar uma decisão mais precisa de qual que é o local mais perto, o eixo de transporte mais perto para eu chegar naquele espaço de 600 mil metros quadrados. Se eu for talvez para o Instituto de Câncer, que fica ali mais perto da doutora Arnaldo, mais próximo à estação Clínicas ou ao ponto de ônibus X, eu já teria que ter essa informação prévia, já tomar uma decisão e já ter uma dimensão de quanto tempo eu levo de deslocamento do ponto de transporte ao hospital, à unidade que eu quero ir. Quando a gente vai tomar essas decisões, né, eu tenho um agendamento em tal horário, a gente costuma pensar no tempo do transporte, mas às vezes não pensa nesse tempo entre o ponto final do transporte e a porta de entrada do hospital, porque é um ponto a gente pensa, metrô Clínicas, Hospital das Clínicas, deve ser muito perto, não necessariamente. Aí a gente pode ter uma variação de uns 200 metros, dependendo de para onde for, no mínimo, né? Então, esse usuário, ele já precisa ter uma informação prévia ou alguma solução em suas mãos que o ajude desde essa tomada de decisão, em qual serviço eu quero chegar, em qual local, para escolher o eixo mais apropriado e saber os condicionantes. Então, por exemplo, se eu vou ficar num estacionamento privado, tem um custo, o custo é tanto, se esse custo faz sentido. Então, tem várias minúcias aí que podem ser abordadas para melhorar essa experiência de chegada, né? E aí a gente vai trabalhar para vocês se sentirem um pouco na pele de um desses usuários, como que é. A gente escolheu aqui um caso de uma pessoa que vai fazer um procedimento em específico. Lembrem, tem várias possibilidades de procedimento, várias possibilidades desses institutos especializados dentro do Hospital das Clínicas que essa pessoa poderia ir. Então, a gente vai colocar o caso de um específico, e por uma dessas muitas opções de transporte. Jean? Bem, vamos lá, gente. Eu trouxe aqui a história da Márcia. Vamos supor que a Márcia, né, ela é uma persona de 52 anos e ela veio para HC para fazer uma tomografia. Então, se a gente for ver a jornada como um todo dela aqui dentro, vamos supor que ela achou lá que era a linha verde, né, da estação do metrô, Clínicas. Então, a gente tem 3 locais, né, importantes de localização que ela tem que saber. A estação, o próprio INRAD, que é o Instituto de Radiologia, né, onde ela vai fazer o exame, e lá dentro, o local da tomografia. Pode passar, Lu, por favor. E aí aqui a gente já começa com essa foto, né? Onde algumas pessoas, inclusive eu no meu primeiro dia que eu vim aqui para o Inova HC, né? Para dentro do complexo, a gente já tem que tomar uma primeira decisão.
né? Então, por onde eu vou, né? Existe um túnel, existe algumas escadas de saída da estação, existe uma entrada mesmo no próprio complexo ali na faculdade, por exemplo, ali em cima. Então, eu preciso entender qual é a escada e qual que é o caminho que eu vou fazer. Então, essa é a primeira decisão que a Márcia vai tomar. E aí a gente gravou um vídeo muito nesse sentido, né? De jornada. Então, a gente vê aqui, nesse primeiro ponto, eu queria trazer que a Márcia já tem que enfrentar um túnel extenso, né? Muitos pacientes não têm nem noção de quanto tempo demora para sair da estação, por exemplo, das clínicas e não contabiliza esse tempo. Além disso, a gente tem uma rampa, né? O que torna também mais demorada, né? Do paciente sair da estação, por exemplo. Quando a gente vem aqui para fora, a gente já vê que existe uma decisão de rota. A Márcia pode, por exemplo, o que acontece geralmente com os pacientes é sair da estação e perguntar onde fica o INRAD, né? Porque ela tem a decisão de ir para a esquerda ou para a direita. Além disso, a gente tem muitas faixas de pedestre, existe também muitas pessoas, né? Muitos carros, muitas decisões a serem tomadas nesse caminho. A Exato. E calçada, como vocês... aqui dá para perceber bem, né? Essa rua, que é a rua que sai aqui do Metrô Clínicas, nesse horário que a gente filmou, não estava no seu pico de deslocamento, mas se pegar nos primeiros horários da manhã, são muitas pessoas circulando por esse espaço, e um espaço que dá para ver que até urbanisticamente as calçadas, os equipamentos não estão em bom estado de conservação, atrapalham na mobilidade. Tem muitos carros também se deslocando nesse espaço urbano, né, Jean? Exatamente, exatamente. Se a gente continuar o vídeo aqui, a gente vê que a próxima etapa que a gente gravou, ali vamos supor que a Márcia passando, ela vai pedir uma informação no posto de informação, né? E aí ela precisa passar entre os carros, né? Você vê que a faixa de pedestre ali é meio competida, né? Por carros, pessoas e etc. Quando a gente vai no posto de informação, não tinha ninguém, né? O posto de informação estava vazio, e aí obviamente que ela vai recorrer a outros recursos, que é pedir ajuda para quem ela enxerga ali com um crachá do hospital, ou que ela vê, né, que tem uma cara de funcionário e não de paciente que esteja passando, ou até mesmo dos próprios pacientes, que ela vai perguntar onde fica o instituto. Exatamente. Essa questão do ponto de informação, acho que a gente conversou muito aqui com funcionários, pacientes, que ao longo da história de quase 80 anos de HC, várias tentativas de soluções foram implementadas para esse problema. Então, de colocar uma pessoinha num balcão de informações, a colocar totens, a colocar sinalização, e cada uma teve seus acertos e falhas em resolver esse problema. Então, por isso a gente traz a vocês essa oportunidade de trabalhar com a gente algumas soluções plausíveis, mas esse momento do balcão de informações é algo que fica bem destacado, né? Exato. Se a gente continuar, a gente vai ver que existem algumas entradas também, né? No INRAD ali. Então, conforme o vídeo for continuando, a gente vê que não é só uma entrada, né? A gente tem uma entrada que é a primeira, onde não é a entrada que o paciente deve fazer exame, que geralmente, quando a gente fica ali, chegam várias pessoas perguntando se é por ali que entra. A gente já tem essa segunda entrada, que é a entrada onde a Márcia deveria entrar, né? Que aí você já consegue ver ali uma gama dos exames que existem naquela, né, para o paciente fazer a partir do momento que ele entra ali. Pode dar play, Lu. E aí, entrando no prédio, né, a gente já começa a ver as complexidades indoor, né? Então, você tem a recepção, você tem filas ali, né, de espera. Então, se o paciente chega, por exemplo, na hora marcada, ele ainda pode correr o risco de se atrasar um pouco, né? Ele vai correr o risco de se atrasar no caminho, entre a estação e o prédio, e ali, quando chegar na recepção, ele ainda vai ter mais um tempo de espera para fazer o exame. Né? Exato. O resumo da história é que esse paciente, se ele tem uma consulta, um exame às 8, ele tem que acordar quase se for somando todos esses tempinhos que o Jean está comentando, imagine que hora que ele vai ter que acordar e que experiência ruim que ele vai ter só para fazer uma tomografia, um procedimento, Exato. né? E paciente nenhum, nem a gente mesmo, quanto profissional, pensa, nas primeiras vezes que a gente visita aqui o complexo, a gente não pensa nesse tempo.
né? Quando a gente tem uma hora marcada para alguma coisa, a gente não pensa que existe esse tamanho todo para percorrer, né? Então acaba dando problema em quase todas as vezes. Quando a gente continua aqui, existe, né, após a recepção aí, alguns tipos de sinalização, né? Existe a parede ali falando qual o caminho que você deve tomar, e aqui é o clássico de um hospital, né, de um instituto, que seja de saúde, aquelas faixas, né? Quando a gente vai observando essas faixas, que vão levar para alguns tipos de áreas diferentes do instituto, a gente viu ali, passou bem rapidinho, mas a faixa verde, por exemplo, ela parou em algum momento e voltou depois que você faz a esquina, né? Depois que você vira para outro corredor. Então, às vezes, o paciente que é justamente a faixa que vai levar para a tomografia, que é a faixa verde. Então, se o paciente vê ali que acabou, ele pode parar e querer perguntar para alguém, né? A gente vê também que o caminho ele é extenso, né, a depender do exame, então vocês veem o tamanho dos institutos, né, isso que é um instituto de radiologia. Quando a gente fala de institutos que são consultas, como por exemplo o PAMB, é uma complexidade muito maior, porque gera essa complexidade mista, tanto de extensão horizontal quanto de extensão vertical, né? Que os pacientes têm que pegar, além das faixas ali, olhar para frente, para os lados, ele tem que olhar para cima também, pegar elevador e saber qual andar parar, tá? Isso mesmo. E aí no segundo vídeo, a gente vê que a gente quis trazer esse vídeo muito para mostrar que é comum a gente ter pessoas com problema de mobilidade aqui dentro, tá? Tanto problemas de mobilidade quanto problemas sensoriais mesmo, e que podem agravar ainda mais essa sensação de estar perdido dentro do complexo, né? E aí a gente traz muito dessa questão das faixas de pedestre também, o próprio carrinho, que muitos pacientes não sabem nem que existe esse carrinho que pode ajudar na mobilidade, por exemplo, a gente vê pouco esses carrinhos aqui também, nós quanto profissionais, então é entender todos esses aspectos da jornada da Márcia, por exemplo, né? E aí, por fim, a gente traz a jornada como um todo ali, meio que esquematizada nesse último slide, onde a gente vê aí uma Márcia, por exemplo, ansiosa para o exame, né, quando ela marcou o exame lá, chegou o dia, ela vai ali se deparar com o túnel e com um caminho que ela não previa, né, o que muitos pacientes passam por isso, e aí ela começa a se sentir chateada porque ela vê que vai chegar atrasada, né? Logo que ela saiu do metrô, precisa perguntar onde ficava o Enrad. Ela levou mais ou menos 15 minutos para chegar no Enrad, o que dá cerca de 950 passos, 250 metros de caminhada. E a partir disso ela começa a se sentir com raiva, porque ela se depara com a fila ainda que tem na frente dela para fazer o exame, né? Ela abre a sua ficha na recepção e aguarda ser chamada, ela percorre todo aquele caminho que a gente mostrou do INRAD para chegar na tomografia, e aí a gente traz um resuminho dessa jornada, que ela precisou fazer cerca de 21 decisões. Pensa para um usuário ter que fazer 21 decisões para chegar ao local de fazer um exame, né? Ela precisou caminhar aí por aproximadamente 15 minutos. A gente entende que a Márcia fez o caminho sem erros, tá? Então é uma pessoa sem problemas de mobilidade, sem problemas sensoriais, que fez o caminho sem erros. Ela demorou esse tempo, e aí acaba que a Márcia se sente insatisfeita com tudo isso, né? A experiência do usuário acaba sendo prejudicada porque por conta tanto de fatores, né, todos esses fatores que a Luciana já trouxe, fatores estruturais, fatores organizacionais, fatores de comunicação, fatores que a tecnologia pode ajudar a gente muito em todos os sentidos, né? E obviamente a gente entende que a complexidade não é uma tecnologia que vai resolver todos os problemas, mas a gente traz esse desafio aqui justamente para a gente entender quais são as sinergias que a gente tem com as soluções que querem se inscrever e solucionar esses problemas junto conosco. Tá bom? Exatamente. E acho que tem que ficar bem destacado isso, que são 15 minutos daquele vídeo muito acelerado que colocamos, sem erros. Se a gente colocar um erro nessas 21 decisões, isso daí vai, enfim, quanto que isso vai impactar, quanto que isso vai se somatizar ao tempo de atendimento, ao tempo de transporte público, dependendo de onde vier a Márcia. E essa experiência de satisfação, ela é generalizada. Às vezes a gente tem até dificuldade de entender que foi uma tomada de decisão que impactou no todo. Então,
pensem, vamos voltar ao paralelo do aeroporto. Se eu errei uma decisão e não achei o portão certo e perdi o meu voo, eu vou ficar com uma experiência muito negativa no todo e vou falar que nunca mais vou frequentar o aeroporto de Congonhas porque ele é muito ruim e não ver essa minúcia do o que impactou nessa experiência. Então, a gente tem um hospital, do ponto de vista de serviço de saúde, que tem serviços de muita confiança dos pacientes, que são muito importantes, mas esse problema tem um impacto tanto na experiência como na própria sistema de saúde, no absenteísmo. Então, a gente quis colocar vocês dentro dessa situação. A gente vai finalizando por aqui a parte do problema. A gente está muito à disposição para que vocês venham visitar, sentir isso que a gente falou no vídeo, aos que puderem. Se não, eu espero que a gente tenha conseguido transferir essas sensações para vocês, mas acho que fica mais claro que aquela questão que a gente trouxe no início, ela é maior do que só a localização. Ela é orientação, mobilidade, decisão, o paciente que sai da sua casa e procura o serviço e precisa tomar uma série de decisões, precisa ser monitorado. Nessa jornada que a Márcia se perde, nós, como profissionais do HC, às vezes a gente não consegue entrar em contato com a Márcia para saber que ela está perdida, às vezes ela não tem um celular com um plano de dados, ou não, enfim, nem tem uma condição da gente contactá-la para perguntar onde ela está, se ela está perdida. Então, a gente também tem dificuldade de monitorar dentro daquele complexo onde estão as pessoas. Então, assim, algumas provocações de coisas que podem apoiar essa jornada desses pacientes, e nas conversas que tivemos recentes com eles, a gente descobre que eles acabam se apoiando entre si. Os próprios pacientes orientam os pacientes nessa jornada difícil, tem grupos de apoio, uma série de coisas. Então, a gente finaliza por aqui. A gente vai passar a Amanda para falar um pouquinho sobre como que vocês podem chegar até nós, cadastrar-se, participar, propor soluções, e depois a gente tira as dúvidas, certo, Amanda? Perfeito. Legal. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. O nosso intuito aqui na live realmente foi passar bem no detalhe a problemática colocada, né? Até para que a gente possa ilustrar de uma forma mais efetiva o quanto que a gente busca uma solução ou algumas soluções que realmente abracem esse problema e possa ter uma evolução efetiva. E aí eu queria trazer aqui para vocês, né? Então, as startups que entendem que tem fit total ou parcial com um problema colocado podem se inscrever na página do distrito, né, na plataforma do distrito. Nós temos duas formas aqui de inscrição. As startups que são residentes de distrito, portanto, já têm um login e uma senha, ao se logar, já podem ir diretamente para a inscrição. E as startups que não são residentes, portanto, sem login e sem senha, terão de preencher um breve cadastro, breve mesmo, e aí poderão fazer sua inscrição, respondendo alguns campos ali necessários, e podem fazer até o download de um deck já com alguma proposta da solução, ou falando da solução embarcada com que vocês trabalham, enfim, trazendo informações mais efetivas e mais detalhadas para a solução do problema. O que é importante? Não deixem de colocar um contato ativo, tá? E-mail e telefone para contato, até para que a gente possa entrar em contato com vocês nas próximas etapas. No desafio, vocês terão todo o descritivo do problema, bem descrito e bem detalhado. Vocês terão os anexos, como, por exemplo, o regulamento também, onde ali tem todas as informações de como ser eleito, né, ser elegível para participar desse desafio, que é super importante que vocês leiam no detalhe, tá? Tenham essas informações bem na ponta da língua. E a gente traz também as expectativas, o que nós estamos buscando efetivamente nessa solução, bem como os critérios de avaliação.
Passando aqui para vocês, enquanto objetivos e soluções esperadas, tá? Então, a gente tem aqui HC, Cisco e Distrito. Identificar, selecionar, testar e apoiar soluções inovadoras. Quero deixar claro aqui que nós estamos buscando startups que estejam em estágios mais avançados, ou seja, não sendo early stage, por exemplo, né? Prover soluções que auxiliem a diversidade de usuários do HC, tendo em vista seu acesso, orientação, locomoção, tomada de decisão, monitoramento de experiência, muito da fala do Jean e da Luciana aqui, principalmente ali na jornada da Márcia. Então, a gente precisa ter uma sensibilidade de todos os pontos que precisam ser monitorados, entendidos, analisados e que tragam uma proposta efetiva. Tornar a jornada dentro do complexo mais intuitiva, orgânica, assertiva e positiva no que tange experiência. Evitar problemas equívocos, desistências e frustrações na usabilidade do espaço e dos edifícios. Acho que isso ficou bem claro no speech que a Lu e o Jean trouxeram aqui. E o que nós não buscamos? Iniciativas pregressas de sinalização e comunicação, totens físicos e materiais orientativos. Sim, porque isso já foi testado e não é essa a solução que resolveu o problema efetivamente e na sua raiz, né? E o que a gente entende que agrega ainda mais valor naquela proposta que pode ser trazida e colocada? O usuário chegar pontualmente ao destino de forma autônoma, sem desvios e insatisfação. Então, ele precisa realmente ser bem orientado e conduzido nesse processo, pensando, obviamente, enfatizando no indoor e no outdoor, tá? Então, essa solução precisa pensar nas duas pontas. Como eu falei para vocês, lá dentro da plataforma, ao fazer sua inscrição, vocês terão acesso ao regulamento, como um dos anexos em que a gente colocou. Reforço novamente, importante que vocês leiam todos os pontos colocados no anexos. Lá nós explicamos ponto a ponto do descritivo do desafio, dos objetivos e necessidades, dos resultados esperados, do financiamento para a efetivação de um piloto, das fases e das etapas que a startup precisará passar em cada um dos momentos em que o desafio estiver aqui ainda disposto, tá? A gente traz também a parte de cronograma, e aí quero enfatizar aqui como etapa 1, que é a nossa etapa de seleção. Esse desafio foi aberto na data de 13 de abril, estava já disponível na plataforma do Distrito, e a gente também fez uma divulgação ampla entre Distrito e Nova HC e também Cisco, tá? A data final para inscrição é na data do dia 15 de maio, portanto, próxima semana. A partir das inscrições e encerramento delas, nós vamos passar para a parte de curadoria, que será realizado pelo time do HC e o Distrito apoiará nesse processo. É nessa etapa em que a gente faz a qualificação e o ranking das melhores soluções, né, das avaliações dos projetos e de soluções ali colocadas, através dos nossos critérios estabelecidos. Esses critérios estão descritos no desafio dentro da plataforma do Distrito, bem como também mencionados no regulamento. Após essa etapa, que deve durar do dia 16 de maio ao dia 2 de junho, mês 6, a gente passa para a etapa de pitch session, que devem, então, a partir disso, ter as startups selecionadas. A gente vai abrir as apresentações e agendas para a apresentação dos pitches dessas startups e terá já uma banca avaliadora. Esse processo acontece entre o dia 5 de junho, 5/6, ao dia 9 de junho, 9/6. Depois nós passamos para a etapa do Startup Selection, que daí é dentro das startups que foram curadas, que participaram do pitch session, sairá a ou as startups efetivamente selecionadas. Entende-se por selecionadas, o Inova HC pode selecionar até 5 startups, eu estou dizendo que até 5, pode ser uma, pode ser 2, podem ser 3, podem ser 4, podem ser 5, não mais do que isso.
e essas startups receberão um aporte financeiro entre 50 a 100 mil reais para o desenvolvimento do piloto, tá? Esses detalhes sobre o piloto serão tratados diretamente com as startups já selecionadas para a próxima etapa, tá? E aí, por fim, a gente tem entre o dia 3 de julho a divulgação das startups vencedoras que vão avançar para a segunda etapa. O que eu acho que é importante é que vocês entendam como que vão ser avaliadas essas startups, em especial aquelas que vão para a seleção final após o pitch Sérgio, tá? Então, os critérios de avaliação passam pela aderência da solução, a maturidade do produto apresentado, quais são os diferenciais das startups, modelo de negócio que ela traz efetivamente, a expertise da solução, a expertise da startup e como tudo isso responde ao desafio aqui proposto, tá? Todos esses detalhes estão descritos e melhor aprofundados, inclusive, no regulamento. Quando a gente entra, então, na jornada pós-seleção, ou então nós já temos as startups ou a startup selecionada e essa seguirá para a etapa de piloto, nós vamos ter aí uma etapa 2, que a gente está chamando de mentorias e preparativos. A ideia é que o cronograma, a partir do dia 24 de julho até o dia 28 de julho, sejam feito um workshop, que é o início da jornada do Impulse, com essa startup ou as startups selecionadas, para todo um alinhamento do cronograma proposto, bem como sobre cada uma da etapa e passos que teremos a partir daqui. Do dia 1 de agosto a 31 de agosto, a gente tem um plano de trabalho ativo, com desenvolvimento a 4 mãos desse plano de trabalho, que é um dos requisitos em que a gente solicita, detalhado, inclusive, em regulamento, onde o InovaHC dá início à execução das atividades planejadas, tá? Então, todo o desenvolvimento será acompanhado pelo InovaHC, com o apoio do distrito, para entender os pontos em que a startup ou as startups estão evoluindo num projeto customizado e definido da melhor forma para resolver o problema. De 1 de agosto a 31 de agosto, a gente tem também o Comitê de Ética, que passa, né, a olhar o plano de trabalho desenvolvido e a proposta do projeto como um todo. De 1 de agosto a 27 de outubro, a gente abre para as mentorias. Essas mentorias serão ofertadas, né, oferecidas para essas startups ou a startup que passou para essa segunda etapa, sendo obrigatório participar de pelo menos 3 agendas de mentorias, tendo um total de 6, né, sendo opcional as outras 3, para um desenvolvimento das seguintes entregáveis: Canvas de proposta de valor, Business Model Canvas e proposta de precificação da solução. E, por fim, de 9 de outubro a 27 de outubro, a gente tem início do piloto. Então, a gente vai ter uma avaliação dos preparativos para iniciar o projeto e por onde vai ser feito o piloto, tudo isso coordenado e avaliado junto com o time do Inova. Por fim, trago aqui para vocês um pouco, para vocês verem as carinhas dos mentores que foram selecionados e também sobre o background de cada um deles, em que vocês poderão, então, agendar as mentorias, então logo essa etapa seja iniciada, tá? Lembrando que esses mentores vêm para auxiliá-los na etapa de entregáveis obrigatórios. Tudo bem até aqui, pessoal? Quando a gente fala, então, da implementação do piloto, etapa final, né, já com a startup ou as startups selecionadas, reforçamos sobre o investimento, que gira em torno de 50 mil a 100 mil, a depender da avaliação dos critérios dispostos no regulamento para esse desenvolvimento. A maturidade da startup vai ser bastante avaliada e será um critério muito importante, né, para a gente entender o estágio de tração, de operação, de escala e crescimento. E, por fim, a ideia é que a gente tenha um Demo Day previsto para a data de maio de 2024, que será um evento justamente com o objetivo de demonstrar o piloto desenvolvido durante a etapa 3 pelas startups ou a startup selecionada.
inscrevam-se. Qualquer dificuldade ou problema que vocês tenham, por favor, nos acessem, podem acessar ao time distrito. O Rafa colocou provavelmente aqui já para vocês os links da inscrição, tanto o link para aquela startup que já é residente, que tem login do distrito, como para a startup que não é residente e que, portanto, não tem ainda o login do distrito. Estamos à disposição para ajudá-los em toda e qualquer dificuldade, dúvidas, problemas, enfim, contem conosco, ok? Muito obrigada, Amanda. Agora, Fabiano, você gostaria de falar? Pode abrir o microfone. Bom dia a todos. Vamos lá. Tem algumas dúvidas, tá? Que eu precisava... Estão me ouvindo bem? Tá. Algumas dúvidas aqui. Vamos lá. O usuário ele tem em mãos antecipadamente um documento para qual ele vai para o hospital, correto? Ele tem aquele documento em mão, ele tem o documento em mãos, certo? Certo. Outra preocupação, qual o grau de conectividade dentro nas áreas indoor? A área outdoor a gente até nem vê tanto problema, porque com as operadoras, com o acesso que nós temos às operadoras, nós conseguimos liberar, por exemplo, um acesso a um determinado link, a gente libera os dados com a operadora, sem o usuário ter sem ter um plano de dados, entendeu? Desde que ele tenha um chip com a operadora, a gente até consegue que as operadoras liberem o acesso para o hospital, né? Para aquele determinado link. Mas dentro do hospital, qual o grau de conectividade? Obrigada pelas perguntas, Fabiano. Sim, o paciente tem, vou falar a filipeta, que é aquele documento, né, de sua consulta, seu procedimento, ou o que for, que pode ser impresso ou digital. A gente também tem algumas aplicações, portal do paciente, enfim, tem algumas vias, né, de contato e comunicação com esse paciente. Sobre a pergunta de conectividade, ela é diversa, vou te dizer, heterogênea. A gente tem dentro desse rol de institutos e partes indoor, algumas que estão mais avançadas em uma conectividade, vamos falar Wi-Fi com poucas sombras, mas também tem alguns outros que não estão tanto. Então, é a mesma coisa que eu coloquei lá no começo da nossa apresentação, de que a gente tem variação dentro desse nosso complexo, quase como uma cidade, que tem alguns locais que estão com mais conectividade, outros com menos, então tem pequenas diferenças, tá bem? E é importante também, só complementando, Lu, a resposta, é importante também a gente já deixar claro aqui que nós estamos já mapeando os potenciais riscos e os potenciais locais que vão ser os melhores ou mais endereçados para a startup poder trabalhar. Tá? Isso. A gente não vai dar um local para vocês onde não existe suporte, tá bom? Então a gente já fica com isso bem claro aqui, que para vocês poderem trabalhar, obviamente vocês precisam de todo o suporte, a gente já está indo atrás disso, tá bom? Isso, acho que o Gia colocou um ponto importante que, colocando aquela linha do tempo que a Amanda colocou, a startup que for selecionada e chegar até o âmbito do piloto, a gente vai traçar um alvo, um instituto, um pedaço dessa trajetória para fazer esse teste, essa validação dessa solução. Obviamente não vai dar para endereçar tudo nesse momento, então a gente vai trabalhar por partes, e aí, como o Gia falou, a gente vai mapear alguma estrutura favorável. Óbvio que a gente também não quer pegar uma que já está 100% resolvida em todos os seus aspectos, porque a gente precisa resolver essa diversidade. Dentro de algumas das unidades de saúde, a gente tem problemas, falando de conectividade específica, vamos pegar um instituto de radiologia. É um instituto que tem equipamentos, que tem ressonâncias, então o próprio sinal das operadoras não pega muito bem dentro do edifício, por conta da arquitetura, das paredes, o que a gente já sabe. Mas tem uma infraestrutura Wi-Fi, que tem dentro do aberto para os pacientes e tal. Às vezes, algumas partes com sombras, e o hospital está trabalhando melhor para resolver isso, mas a gente vai... a empresa que for selecionada, a startup que for selecionada, vai ter essa dimensão de como que vai ser isso no momento do piloto, tá bem? Mas vamos pensar que tem que
não se apoiem no melhor cenário possível, que tem conectividade, que está tudo muito bem resolvido, porque senão a gente não estaria aqui, né? Assim, na questão de pensar, bom, a maioria dos usuários tem um celular em mãos, correto? Porque se não tiver também é impossível resolver o problema do âmbito de tecnologia. A gente sabe que hoje, assim, no Brasil, a gente tem um número de aparelhos celulares muito grande, assim, quase que uma cobertura 100%, mas a gente sabe que o problema de conectividade, como você falou mesmo, pacote de dados, é uma questão complexa. Tem também literacia digital, a gente não pode esquecer no perfil dos nossos pacientes, então precisa trabalhar em todos esses aspectos da solução, né? Eu vou ser bem sincero, preocupa mais o usuário que desce ali na estação, ser roubado, o celular dele ser roubado Isso antes dele também, entrar. isso Assim, eu já pensei logo de cara nisso, com a solução que a gente tem aqui, logo de cara nesse aspecto. Quanto tempo ele vai ter que andar até ele estar seguro dentro da área do hospital, né? Para ser sincero. Fabiana, uma preocupação importante, e acho que até alguém colocou um comentário aqui de que a gente está tentando expor o problema em todos os seus aspectos, sem nenhuma cobertura, até para vocês poderem nos ajudar a resolver, é um espaço urbano grande e temos problemas de espaço urbano, então segurança é um problema de espaço urbano, são questões que realmente não podem ser excluídas quando pensar nisso, e é óbvio que soluções não vão resolver problemas estruturais de espaço urbano, mas a gente tem que levar em conta essas questões, tá bem? Amanda, temos questões no chat, além do Fabiano, acho que a gente respondeu, né? Vamos... Tem umas outras coisas, O mas próximo. Ingrid. Você respondeu a questão do Adam, que ele perguntou se existe alguma pesquisa ou estimativa de quantas pessoas, quantidade de pacientes não possuem celular. A gente não tem essa pesquisa, Ada, mas assim, o que podemos falar? O HC tem crescido muito em seus serviços de saúde digital, a gente tem visto bastante engajamento dos pacientes, principalmente em aplicações que nós usamos muito no dia a dia, como, por exemplo, um WhatsApp. Então, a gente tem algumas comunicações via WhatsApp, tem uma aderência grande. Então, assim, a gente realmente não tem esse controle de todos têm celular, a gente sabe que a distribuição no país aumentou, mas essa questão da conectividade é algo que precisa ser levado em conta e da literacia também. Um dos fatores aqui que a gente pode colocar, por exemplo, é que tem planos de operadoras que oferecem o WhatsApp gratuito, por exemplo, Exato. que é isso que a Lu falou. Então, eu acho que quanto mais a gente entender, né, a população que é atendida pelo serviço público aqui, eu acho que isso vai ser muito no decorrer, né, de todo o programa, a gente vai entender melhor quais são as vias, né, as oportunidades que a gente vai ter pensando no desafio maior. Isso. A próxima pergunta seria do Gilson Silva. Pesquisei e vi no Google Maps que não mapeou internamente as ruas do complexo. Existe uma possibilidade deste mapeamento ser feito pelo Google Maps ou pela empresa que propuser a solução? Eu acredito que sim, acho que podemos colocar isso em pauta, acho que é um ponto importante. Não excluiria essa possibilidade de parte da solução, sim. A próxima pergunta seria do Marco Calvacante. Você tem estudos de números dos usuários relativos à busca do complexo, por exemplo, por consulta, exames, procedimentos? Eu não sei se eu entendi a pergunta, se a gente tem o número de usuários que fazem cada um desses serviços ou uma busca em que sentido? Qual que é Eu posso explicar? Pode, claro. Pode sim. Tá, ok. A minha pergunta é o seguinte: o complexo ele é frequentado por pessoas que vão atrás de consultas, atrás de exames e atrás de procedimentos. Então, existe uma população circulante lá que cada um tem uma finalidade. Então, a minha pergunta é porque eu posso ter uma solução para ajudar na diminuição de fluxo, para otimizar situações de não necessidade de ir ao complexo, porque vocês falaram que durante muito tempo vocês fizeram estudos, fizeram soluções que não deram certo. Então, eu estou pensando fora da curva, né? Eu tenho uma solução de inteligência artificial para uma outra coisa, que é a coleta de dados, que chama-se anamnese perfeita. E isso iria, com certeza, diminuir o fluxo
não necessário de pessoas irem ao complexo em busca de algo que ele pode ter isso na palma da mão dele no celular. Eu tenho essa solução para oferecer, que seria uma solução coadjuvante a outras startups também. Sim, acho que podemos sim, acho que a Amanda explicou bem que podemos ter soluções complementares, né? Tem uma questão importante que você colocou, que o HC, como ele tem um fluxo dentro do sistema de saúde público e privado diferente, então no sistema de saúde público ele está num nível terciário, pacientes podem acessar aqui de diferentes formas e alguns não poderiam acessar. Por exemplo, a gente tem um pronto atendimento de emergência que é fechado, os pacientes não deveriam vir aqui em algumas situações. Então, soluções que evitem que venham, que se desloquem, enfim, faz sentido e também tem benefícios sim. Então, eu entendo que apoiaria ao reduzir esse contingente, esse fluxo. Então, eu vou estimular que todos se inscrevam e a gente vai ver nesse processo aqueles critérios que a Amanda explicou. Eu queria só mais uma perguntinha, tá? Porque acho que isso vai me interessar também, talvez, a solução dos colegas que estão aí buscando outras soluções, né? Um dos gargalos que existe no sistema de saúde, tanto de convênios quanto de público, é um número muito grande de pessoas que vão precisar chegar a procurar um profissional. E eles não têm tempo de colher uma anamnese perfeita. Então, o que acontece? Você vai fazer com que um funil fique fique represado o número de pessoas para chegar até o serviço em busca de uma solução que poderia ter em casa, né? Se nós colhêssemos uma anamnese perfeita com inteligência artificial, você iria evitar que muitas pessoas se deslocassem a um socorro, a uma consulta sem necessidade, porque ele teria essa é a solução que nós temos para isso. Entendi. Isso e nós utilizamos isso no estudo piloto que nós fizemos, e nós descobrimos que a necessidade do paciente ir para a consulta para buscar a anamnese perfeita, isso vai economizar 25, 30 minutos desse tempo. Então, isso já diminui esse gargalo. Entendi. Olha, eu acho que nesse caso talvez é indireto o impacto, mas acho que é um pouco, acho que não sei, não me parece enquadrar muito quando a gente está falando da localização. A gente tem alguns pilotos com esse tipo de solução aqui dentro, sei do que você está falando, é importante, mas acho que aí já me parece se distanciar um pouco da questão que a gente está trabalhando. Porque aí a gente pode começar a enquadrar várias soluções que tiram o paciente fisicamente daqui, de saúde digital, de um monte de coisa, e a gente precisa olhar mais para esse que precisa estar aqui, precisa achar seu caminho. Talvez esse seja um ponto mais importante, sabe? Mas esses estão misturados com esses que não precisariam estar aí. Sim. Dificultando. Vou puxar a próxima pergunta do Leonardo. No investimento recebido, será solicitada uma participação da startup? A pergunta é sobre equity, é isso? Ou Isso. Olha, quando a gente tem os programas com as startups, a gente não, a priori, não trabalha nenhum tipo de equity específico. O que pode acontecer, e aí vai ser muito caso a caso, tá? Se a gente está falando de validar, implementar uma tecnologia que, como a Amanda falou, especificamente em estados mais maduros, que não tenha nenhuma interferência, a priori não. Mas se tiver algum tipo de solução, isso vai ser muito discutido caso a caso, fiquem tranquilos, participar do programa não implica em cessão nenhuma de propriedade ou coisa parecida. Mas se tem uma solução que a gente achou que é importante, mas ela está num estado de maturidade, ou tem alguma questão que a gente poderia co-desenvolver junto à startup, e a startup entenda também que seja benéfico, aí a gente pode falar sobre propriedade intelectual, algum modelo, seja um royalty ou algo especificamente, mas isso vai ser muito caso a caso, e isso vai ser muito pactuado de forma tranquila entre startup e instituição. Se a solução vem pronta, madura, a gente só vai testar, validar, para ver se faz sentido botar para dentro do hospital, não tem nenhum tipo de equity envolvido. Acho que fiquem bem tranquilos quanto a inscrever a solução, isso vai ser muito
bem conversado, sem nenhuma implicação. São casos específicos que acontecem aqui, de soluções que estão mais imaturas e que a gente precisa co-desenvolver algo que não é endereçado para o hospital, tá bem? Obrigada, Lu. O Aguinaldo Pereira perguntou: nós conseguimos a documentação sobre a solução que foram implementadas no passado e não funcionaram? Prévio, acho que a essa etapa de seleção, acredito que não. A gente vai conseguir trabalhar com as startups que forem selecionadas um pouco desse histórico do que já foi feito junto à administração do HC, mas assim, antes dessa etapa, provavelmente não, tá? Fabiano, você gostaria de fazer mais uma pergunta? Uma pergunta mais, digamos assim, cunho comercial. No caso, são só para startups, elas já têm alguma solução ou vocês estão fábricas de software também? Só para entender, eu tenho uma startup, tá? Onde a gente tem um produto, está desenvolvendo um produto similar a esse, embora ele esteja pausado, mas a gente tem um produto que atende perfeitamente. Mas nós temos uma fábrica de software, né? Então, é só mais para saber se serve, né? Eu vou responder, mas acho que a Ingrid pode me ajudar, mas como a gente falou, a gente, no melhor dos mundos, a gente vislumbra soluções mais maduras que estão, não vou dizer pronta, porque inovação, né, a gente sabe que é difícil, mas mais maduras tecnologicamente. A gente vai avaliar outras soluções que não estão tão maduras, mas isso vai ser um critério de diferenciação, tá? Tá. É um Porque dos critérios que a normal. gente colocou, Fabiano, desculpa te atrapalhar, só Não, sem complementando a problemas. Lu, um dos critérios que a gente coloca aqui é pelo menos ter um MVP testável, tá? Algo Isso. que dê para a gente Entendi. colocar na prática e realmente testar, porque senão o cronograma, que já é um pouco extenso do programa, né? Se vocês olharem lá no regulamento, vocês vão ter acesso ao cronograma inteiro, passo a passo, né? Do que a gente, semana a semana, por assim dizer. E aí, se a gente começar a colocar esse co-desenvolvimento como uma ferramenta principal desse programa, a gente vai estender muito mais, e a gente sabe que demora tempo, né? Exige um tempo muito grande para a gente desenvolver soluções em si. Tá? Então, a gente precisa, no mínimo, de um MVP testável aqui para a gente colocar o carro na rua e fazer ele funcionar. Exatamente. Assim, era só para passar uma visão, pessoal, vocês entenderem um pouco esse mercado e acredito que os colegas aí podem falar sobre isso. Existem algumas soluções, obviamente, que vão envolver, assim, envolvem muito desenvolvimento. Para vocês terem noção, soluções que atenderiam vocês hoje, atenderiam perfeitamente o hospital, elas atenderiam, digamos assim, com um limite de até 20 mil metros quadrados, entendeu? Então, assim, exige uma robustez muito grande da ferramenta em si, entendeu? É por isso que eu falo que, tipo, a gente pode até apresentar para vocês um MVP, algo ali, uma solução básica ali, né, do que pode ser feito, até mesmo acho que o Gilson perguntou aí sobre o mapeamento interno. Então, por exemplo, a gente tem uma solução que atende outdoor e indoor, porém, assim, é de uma dimensão muito grande. Por exemplo, hoje tem empresas que atendem com esse tipo de solução até 10 mil metros quadrados. Então, vocês têm 600 mil, que seja para mapear 400 mil metros, entenderam? Então, é um pouco assim, bem fora, né, do que é o padrão, né? Obrigada, Fabiano. Mas assim, Fabiano, nesse sentido, a gente trouxe na live também, né, que a gente vai começar pequeno, tá? É óbvio que a gente entende que startup não tem, assim, startup que tem MVP, startup que está tracionando, startup em si, né, não tem a condição de abarcar todos os problemas que existem de localização dentro do HC. E nem é esse o nosso intuito, tá? A gente já respondendo até uma perguntinha que estava no Q&A ali, né, por escrito, a gente não quer uma solução que resolva todos os problemas. Até por isso a gente vai selecionar até mais de uma, exato. Porque assim, a gente entende que existem soluções que podem ser sinérgicas para resolver o grande
grande problema, que existem microproblemas envolvidos, tá? Então, a gente vai olhar para todas as startups, a gente vai selecionar de 1 a 5 startups que atendam a desafios, mesmo que sejam sob óticas diferentes, e colocar todo mundo para trabalhar junto, e trabalhando junto a gente resolver parte ou, né, uma boa parte aí do macro problema dentro de um local específico do HC e não do HC como um todo ainda, tá? Por isso é um piloto, tá bom? Exato. Acho que eu vou só para fechar, que a gente também está extrapolando nosso tempo, pensem que a gente abriu com muita transparência a nossa casa, que buscamos e abrimos o desafio para soluções diversas, que também não impliquem numa mudança de infraestrutura muito onerosa para o HC. Isso é inviável, a gente está dentro de um sistema público, então é complexo, então a gente vai precisar utilizar, e aí a criatividade dos inovadores, o que temos à nossa mão. A solução não pode depender de uma infraestrutura muito complexa, muito carregada, muito cara. Conectividade é importante, mas pensem em problemas que podemos ter no nosso ambiente. Como eu disse, temos algumas limitações e elas precisam ser levadas em consideração, senão nós iríamos ao mercado e compraríamos as soluções mais caras de tecnologia para resolver esse fim. E, do outro lado, que é o mais importante, mais central, é o usuário, que também tem suas limitações sociais, tecnológicas. Não dá para a gente implantar uma solução que não atenda essa universalidade que a gente tem aqui. Falar, olha, você tem que aprender e se vire e vá atrás disso. Então, a gente precisa, e acho que a riqueza do desafio é essa, é considerar os desafios, as restrições e alguns problemas que fazem parte desse contexto, e considerá-los no bom sentido, não como algo negativo ao desafio. Então, a gente vai estar à disposição para, a partir do momento que tiver com essas startups aqui dentro, dar essa dimensão, trabalhar junto aos usuários, para a gente conseguir chegar numa solução mais efetiva para o todo, tá bem? Pessoal, muito obrigada pela participação, muito obrigada, Lu, Jean, muito obrigada, pessoal da Cisco, Amanda. Bom, vamos encerrar por aqui. Vamos enviar também um CSAT no final do evento, por favor, se vocês puderem responder também ajuda muita gente, tá? E enviamos todos os documentos. Só um minuto. Sim? Tem o Jonatas, ele precisa fazer uma pergunta e não foi respondido ainda. A gente poderia puxar só mais essa? Pode? Obrigado. Pode, Obrigado. claro. Eu tento fazer o mais curto possível. Primeiro, parabéns pela identificação do problema e por abrir isso para a iniciativa inovadoras. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Eu acho que todos os colegas aí também têm soluções que estão atacando esse problema na tangente, tem problemas parecidos, etc. Também tem uma delas, e uma das grandes questões que eu queria entender é o acesso que a gente vai ter a informações cadastrais, socioeconômicas dos usuários dessa solução. Porque um dos grandes problemas que eu tenho atacado hoje é com relação à agenda e à centralização da agenda e à integração desse fator gerador da receita, né, da receita, do evento, do produto, do serviço, com o usuário que está acessando esse serviço de saúde na outra ponta. Então, eu queria entender o nível de acesso que a gente vai ter a essas informações, aí considerando o LGPD, considerando todas as questões de privacidade e segurança, porque isso vai ser essencial tanto para a gente pensar no deslocamento casa-paciente HC, dentro do HC, e se eu posso adicionar uma outra pergunta acima desses dados cadastrais, socioeconômicos, etc., vocês comentaram com toda razão que não tem grandes investimentos na infraestrutura e na sinalização do hospital, do complexo, etc. E eu queria entender o quanto que a gente tem mapeado todas essas infraestruturas públicas, tanto outdoor ali entre o Hospital das Clínicas. Eu moro em São Paulo, eu faço endoscopia no Hospital das Clínicas, então eu conheço bastante aí. Já se perdeu, Jonatas? Já me perdi, eu atrasei numa endoscopia, enfim, eu sei exatamente o que vocês estão falando. E aí eu queria entender se a gente tem esse mapeamento, porque a gente vai ter que usar a infra que já está construída para construir em cima, né? Para implementar uma solução em cima. Então, eu sei que não tem implementação de totens, eu sei que não vai ter, eventualmente, revisão dos caminhos que já estão
pré-estabelecidos dentro do complexo e dentro dos prédios, mas é importante a gente ter isso mapeado, porque a gente consegue embasar as soluções de conectividade em cima dessas infraestruturas que já estão construídas. Eu acho que ficou um pouco longo, desculpa. Não tem problema. Vamos fechar. Acho que a pergunta foi bem importante, Jonatas, porque vocês viram que o cronograma é alongado, porque queremos realmente dar condições para fazer um teste, uma validação e um cenário real de implantação, sair um pouco daquelas de camadas de programa de inovação que às vezes fica só na parte do demodê. Então, a partir do momento que a gente seleciona as empresas que vão receber o aporte e vão para teste, tem uma parte do cronograma ali que é uma contratualização. Ali a gente vai dar as condições jurídicas necessárias para a gente poder acessar esses dados que são importantes, essas integrações. Por isso que tem um pedaço razoavelmente grande ali, em que a gente formaliza com a empresa, dentro da segurança, dentro da LGPD, como que vai acontecer, como vai ser esse acesso, como que vão ser trabalhadas essas informações, protegendo os usuários necessários. Então, sim, vão ter acessos importantes, mas isso vai passar por uma fase de contratualização ali, e dependendo, a gente fala dependendo, porque como a gente ainda não tem, a gente publica o problema, mas a gente não sabe qual é a solução que vai chegar, né? A depender da solução que vai chegar e do que ela vai precisar, vai ter algum teste diretamente com o paciente, ou não, vai só integrar com os dados, enfim, dependendo do que qual vai ser esse requisito de projeto, a gente colocou ali, dentro do cronograma, uma avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa. Quando a gente fala de testes com pacientes que podem ter algum impacto em sua segurança, e segurança não é só, não pensem só física, pensem dados sensíveis, tudo que a gente já sabe, a gente precisa submeter ao Comitê de Ética e Pesquisa para demonstrar o que vai acontecer aqui e garantir a segurança necessária. Então, a gente já deixou pré-antecipado alguns desses passos, mas vai depender muito do que chegar de solução tecnológica às nossas mãos. Aí a gente vai sentar com a empresa, desenhar esse plano de trabalho, falando o que vamos fazer, o que vamos acessar, quais são os recursos, esse histórico que você falou, Jonatas. Então, quais informações eu preciso acessar da instituição, contratualizar e garantir que vai ser seguro para as duas partes fazer esse tipo de troca e integração. Então, está previsto e por isso que o cronograma é alongado. E a gente vai dar acesso a esse histórico das iniciativas, junto aos nossos núcleos administrativos, aos nossos núcleos tecnológicos. Então, o núcleo de TI vai estar junto com a gente, toda a estrutura do hospital que trabalhou nessas iniciativas, às vezes são iniciativas internas, às vezes são iniciativas com fornecedores, a gente vai dar essa dimensão e transparência para a empresa, mas tenham em vista que as empresas selecionadas e que vão estar naquela fase, que vão receber essa informação. Antes disso, por segurança institucional e de todos os envolvidos, a gente não pode fornecer mais do que a gente já está fornecendo hoje na dimensão do problema. Então, hoje a gente tentou explicar muito bem o problema, mas passando dessa linha, a gente não consegue falar mais. A gente precisa estar em parceria com vocês que forem selecionados, tá bem? Perfeito. Por isso se inscrevam. Só adicionando um ponto, então, durante o pitch, durante a apresentação do MVP, do pitch, a potencial solução, a gente pode assumir que esses dados seriam disponibilizados, e aí, enfim, óbvio que isso passa por isso, mas a gente pode assumir que a gente tem acesso a esses dados e que a gente pode trabalhar em cima deles. Né? Isso mesmo. Ótimo. A outra questão era com relação à infra, se tem um mapeamento da infra do complexo, se a gente conseguiria... Enfim, se isso está mapeado, se a gente consegue assumir também que a gente pode trabalhar em cima dessa informação. Aí eu estou pensando vocês falaram que não querem essas soluções, mas a gente pode construir em cima dos totens que já estão criados, das sinalizações que já estão criadas. Pensando, por exemplo, pessoas que têm mobilidade reduzida, então, eu tenho que pensar na qualidade das calçadas, eu tenho que pensar nessas questões, óbvio que é um público, enfim, aí eu queria entender se a gente tem isso mapeado, se a gente consegue partir da premissa de que a gente pode, entre aspas, desenhar rotas diferentes para públicos diferentes a partir
dos pontos de saída e a partir de onde ele tem que chegar, e a partir das necessidades motoras e, enfim, outras potenciais restrições que o usuário tem. Jonatas, eu vou responder só esse último aí por conta do tempo, mas eu vou deixar a sugestão de deixem como você mesmo falou, de premissas. Coloque no seu pitch para a solução quais são as premissas necessárias, porque aí a gente consegue avaliar junto a vocês o que a gente vai precisar disponibilizar e a condição que a gente tem para disponibilizar esse grau de informação. Então, coloquem essas premissas, deixem elas muito claras. Ó, preciso de integração com isso, preciso desses dados, preciso dessas questões, porque isso nos ajuda a fazer esse match entre a instituição e a solução de vocês. Se provavelmente alguma coisa ou outra não tivermos, a gente vai ter que avaliar se a gente vai ter condição de ter, e se não tiver, isso vai ser um critério colocado nessa avaliação. Então, deixem muito claro quais são as premissas e esses recursos-chave que vocês precisam para a solução poder ser testada e implementada aqui dentro. Acho que a gente fecha com isso. Maravilha, Lu, obrigado. Gente, muito obrigado pela presença de todas e de todos aqui. E é como a Lu falou, né, gente? Enviem a proposta de vocês, os links estão todos no chat. O regulamento também já foi enviado, caso vocês não consigam baixar, mas acredito que já conseguimos consertar isso. E a partir dali, né, as dúvidas pontuais também vocês podem mandar no CSAT que a gente vai enviar após essa reunião aqui, também com o regulamento e com os links de cadastro no desafio. E boa sorte a todas e todos. Boa sorte. Tudo bem? Queria agradecer muito a presença de todos e todas, e principalmente agradecer a Cisco e a Distrito que estão nos apoiando a buscar essas soluções e implementá-las. Então, obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo. Fiquem ligados nos nossos desafios e nos nossos eventos. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.